No aulão de hoje eu vou te ensinar como que você faz para descobrir as medidas de uma planta sem escala. Sabe aquela planta que você vê na internet e você adoraria fazer aí um banheiro com a mesma medida, ou um quarto, ou uma sala, e você fica pensando como que eu vou saber as medidas desse espaço? Isso aqui é uma coisa que ninguém conta, eu nunca vi um vídeo sobre isso na internet, então se você gostar já dá um like e se inscreve aqui no canal. Bora pro aulão! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Quando a planta ela é plotada e ela está na escala correta, né, que nesse caso aqui, escala 1/50, você consegue usar o escalímetro, né, na parte aqui da escala de 1/50. Você consegue medir qualquer coisa que você quiser aqui nessa planta. Quando vocês imprimem uma planta da internet, seja ela qual for, esse apartamento aqui, a gente não sabe em que escala que ele está. Quando a gente não sabe a escala, fica complicado porque a gente não consegue usar o escalímetro, né, para a gente descobrir as medidas. E eu vou mostrar para vocês aqui esse banheiro aqui. Eu abri o arquivo no meu computador, dei um print na tela. Quando a gente pega esse mesmo ambiente que está aqui, ó, na planta plotada, e a gente imprime em casa, ela foge aí completamente as medidas, ou seja, ela está fora de escala. Então, se a gente pegar o escalímetro aqui, do lado 1/50, que está aqui, ó, e a gente encostar aqui, vamos ver quantos metros está dando aqui. Lembrando que essa parede aqui, como vocês estão vendo, ela tem 2,70, né? Pelos números, a gente já consegue ver, ó, que tá dando 6 metros, 6 metros e 10, 20, 30. E esse banheiro não tem essa medida. Então, isso quer dizer que a maioria das plantas que você vê na internet, provavelmente elas vão estar fora de escala, né? Porque elas estão ali apenas para ilustração. Ah, Renata, mas e aí? Tá fora da escala, meu apartamento não tá pronto, eu não tenho como ir lá tirar as medidas. E aí, como é que eu faço? Então, é justamente isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regrinha para a gente descobrir qual é o tamanho desse espaço. Então, deixa eu me ajeitar aqui só para vocês conseguirem ver. A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente quer saber as medidas de uma planta que está fora de escala, a gente vai fazer uma continha. Então, o que a gente basicamente vai fazer? A gente vai pegar a medida de uma das paredes. Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu peguei o banheiro, mas poderia ser qualquer outro ambiente aí da casa. Para fazer essa continha, você precisa ter pelo menos uma das medidas da parede. Se você tiver uma planta que não tem medida nenhuma, você não consegue fazer isso, tá? Você precisa ter pelo menos uma das medidas das paredes. Então, por exemplo, essa plantinha aqui que eu peguei na internet, ó, e aqui tem as medidas, ó, 3,10 por 3,92. O banheiro aqui, por exemplo, a gente consegue ver que ele tem 1,25 por 2,22. Então, para dar certo isso daqui que a gente vai fazer, que poderia ser essa planta aqui também, você precisa ter pelo menos uma das medidas do ambiente. Então, vamos lá. O que você vai precisar fazer? Você vai medir com uma régua tradicional, dessas que a gente usa em casa. Na planta, tá dizendo que ela tem 2,70. O que a gente vai fazer? A gente vai medir essa parede aqui, o lado interno, né? Que o que interessa pra gente na decoração é o lado interno. Mas a gente vai contar quantos centímetros tem, né? Porque essa régua aqui, ela mede os centímetros. Então, aqui a gente já tá vendo que deu 12, ó. Então, do 12 pra cá, deixa eu ver quanto deu, ó. Deu 12 ponto. 1, 2, 3, 4, 5. 12,5 praticamente. Vamos anotar aqui, ó. 12,5. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a medida. Deixa eu escrever aqui, ó. Medida da parede. E a gente vai dividir pelo número de centímetros da régua. Então, por isso que eu peguei aqui uma calculadora. Para isso, você vai precisar ter uma calculadora e uma régua. Então, a gente vai pegar a medida da parede, que no caso aqui, nesse exemplo, é 2,70. Então, eu vou ligar aqui, ó, eu vou colocar 2,70, tá? E a gente vai dividir
pelo número de centímetros que deu na régua. Que, como eu falei para vocês aqui, ó, deu 12,5. Então, dividido por 12,5. Clica em total e vamos ver o que que vai dar, ó. Esse número que der aqui, você vai anotar. Então, por exemplo, deu 0,216. Então, esse número aqui é o nosso coeficiente. Com esse número aqui, a gente consegue descobrir qualquer coisa que tiver dentro dessa planta aqui em medidas. E eu vou mostrar aqui para vocês já. O que que a gente vai fazer agora para descobrir as medidas de tudo que tem aqui que a gente quiser saber? A gente vai pegar o número de centímetros, né? Que a gente já sabe, nesse caso aqui, por exemplo, né? Que é 12,5, ó. 12,5. E a gente vai agora multiplicar pelo número do coeficiente. Então, o número que deu na régua, a gente vai multiplicar pelo número do coeficiente. Então, 12,5 vezes agora 0,216. 2,70 metros. Então, a gente conseguiu descobrir que essa planta aqui, ela tá certinha, ó. Daqui até aqui, sem usar o escalímetro, a gente descobriu que essa parede, ela tem 2,70 metros. E você vai usar essa mesma técnica para você fazer, descobrir tudo que tiver aqui dentro dessa planta. Aqui, por exemplo, ó, a gente não sabe quanto que mede essa pia, nem quanto que mede esse box, nem quanto que mede essa porta, nem quanto que mede essa janela, qual é o tamanho dessa pia. Então, como é que a gente vai fazer? Vai medir os centímetros que der aqui na pia, vezes o número do coeficiente. Então, por exemplo, vamos descobrir aqui quanto que tem em centímetros essa pia. Tá dando 8,1, ó. 8,1 vezes o número do nosso coeficiente, que é 0,216. Nesse caso aqui, a gente tá falando de centímetros, né? Então, ó, aqui deu que essa bancada aqui, que essa pia, ela tem 1,74 m. Só que depois do 4 veio o número 9. Nesse caso aqui, a gente arredonda o número anterior. Quando for maior do que 5, essa terceira casa depois do ponto, a gente aumenta um ponto a casa anterior. Se for menor do que 5, a gente deixa a medida que tá aqui. Então, como aqui é o número 9, a gente vai aumentar um ponto a casa anterior. Então, 1,74 m vai passar para 1,75 m, porque aqui é 9. Essa bancada aqui, ela tem 1,75 m. Ah, Renata, e quanto que tem esse box? Vamos descobrir. Tá dando 4,1. Então, 4,1 vezes o nosso coeficiente, que é 0,216. 88 centímetros, ó. Tá vendo que aqui depois, na terceira casa é o número 5? Então, a gente não aumenta a casa anterior. Então, esse box aqui, ele tá com 0,88 centímetros. 0,88 mais 1,75 dá 2,63 metros. Ah, Renata, mas não tá dando 2,70 metros, porque aqui do finalzinho da pia para o começo do box tem que ter o espaço para instalar o box, né, pessoal? Então, essa diferençazinha aqui, ó, é a diferença que ficou em planta para instalação do box, que tá exatamente aqui, onde vocês estão vendo. Mas você fez isso aqui no banheiro. E se fosse, por exemplo, o quarto? É a mesma coisa? Você vai fazer o mesmo procedimento, só que as medidas mudam, né? Então, por exemplo, aqui nesse quarto, que também é dessa planta aqui, que estava na escala, essa parede aqui tem 13,32, ó. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para um ambiente diferente. Essa continha que a gente fez agora, você tem que fazer ela para cada ambiente, porque senão vai dar diferença, porque a medida aqui é outra, ó. Então, primeiro você vai colocar a medida do espaço, 3,32, dividido pelo número de centímetros, que deu 12,8, dividido por 12,8. Então, o coeficiente aqui, nesse caso, é 0,2593. A gente sempre anota as 4 casas depois da vírgula, tá bom? Então, agora a gente já sabe que esse é o nosso número de coeficiente. Então, o que que a gente vai fazer agora?
a gente vai multiplicar. Então, a gente vai pegar o número de centímetros que deu aqui, que foi 12,8, e a gente agora vai multiplicar pelo número do nosso coeficiente, 0,2593. Você pode ver lá que na calculadora deu 3,31 m, só que tem o 9 depois. O 9 acrescenta mais um no anterior, 3,32 m. Vocês estão vendo que bateu aí exatamente com o número que tá aqui na planta, ó. Então, agora a gente já sabe que com esse coeficiente aqui, a gente consegue multiplicar ele pelo número de centímetros da régua tradicional, de qualquer coisa que você quiser aqui dentro, e você consegue descobrir as medidas. E é assim, pessoal, que vocês vão descobrir as medidas aí de tudo que tiver na planta de vocês quando você não tiver a escala, tá? Eu espero que tenha ficado clara essa aula. Me conta aqui o que você achou desse aulão. Se você gostou, dá um like aqui para eu saber. Comenta também aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre projeto, decoração ou até mesmo construção, que eu posso gravar um vídeo aqui para você explicando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!